Meu povo, vocês estão bem? Meus alunos queridos, Paulinha aqui na área. Gente, chega junto para somar com o seu like. Por favor, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Gente, compartilha com aquele seu colega que você sabe que ele está precisando desse vídeo. E deixe sua dúvida nos comentários para eu poder te ajudar. Logo mais eu estarei gravando uma playlist só respondendo dúvidas, as dúvidas que vocês deixarem para mim, beleza? Outra coisa, vamos aqui, né, dar continuidade, dar início, na verdade, né, dar início ao nosso resolvendo o cálculo, né, o livro Cálculo do George B. Thomas, esse que a capa está aí aparecendo para vocês. Começando aí pelo capítulo 1, funções, mas vamos relembrar rapidamente o que é funções, tá, gente? Lembrando que o nosso intuito aqui é resolver cálculo, é resolver os problemas, é resolver as questões, mas de vez em quando, sim, eu vou estar trazendo pelo menos uma rápida explicação. Então, veja só o que é uma função. Uma função de um conjunto D para o conjunto Y é uma regra que associa um único elemento f de x pertencente a y a cada elemento x pertencente a D. Quem nunca em algum livro viu isso aqui? Né? Esses diagramas, que se tem um conjunto com alguns valores, né? Um outro conjunto com determinados valores, que eu estou representando aqui só com uns pontinhos, e alguma regra, alguma lei, alguma coisa que associa os valores daqui com os valores daqui. Né? Vamos chamar de F aí, essa regra, essa lei que liga os valores daqui com os valores daqui. É isso que está escrito. Veja bem, existem várias regras que podem associar um valor daqui com um valor daqui. Entretanto, só é considerada função, só é um considerado função, ou seja, só é considerado que o y, o valor y daqui, vou colocar aqui, o valor y daqui, é função do valor x daqui, quando acontece essa ligação, vamos dizer assim, de forma exclusiva para o x, né? O x, ó, veja bem, vou ler novamente. Um único elemento, f de x, aqui que eu estou chamando de y, né, está associado a cada elemento de x. Eu vou falar de uma forma bem informal. Gente, quer dizer o seguinte, o x, ele é um cara fiel, certo? Ele é um cara fiel, gente. Ele não trai o y, entendeu? O x, cada x daqui só é conectado a um y, somente, certo? Mas o danado do y, ele é infiel. Às vezes ele está relacionado com 2x. Então, veja aqui, eu tenho x1, x2. Eu posso ter essa situação aqui também, olha. Perceba que cada x está indo atrás apenas de um único y. Nunca vai acontecer isso numa função. Vamos dizer que eu tenha esse daqui, esse x indo atrás desse y e conectado a esse y também. Isso aqui não é uma função. Se acontecer isso aqui, de um único x estar ligado a dois y, então beleza, pode ser uma regra, existir uma regra que associa aqui os dois, mas, né, que associa os dois conjuntos, mas que não é definido como função. Só é função se, né, para cada valor de x estiver conectado a um único elemento de y. Mas o contrário pode rolar, do y ser infiel e vamos dizer assim, ter um caso com 2x. Beleza? Fica essa dica que vai ser super importante para alguns exercícios logo mais. Uma outra forma de entender funções. Taca aqui. Eu posso imaginar o seguinte, que minha função é uma máquina. Posso imaginar. O nosso x representa o nosso x do conjunto D, é o nosso valor de entrada. Ele vai ser processado pela função, pelas operações aqui nessa máquina. E quando eu falo operações, gente, são as operações que a gente estuda desde criança.
Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz quadrada, as outras raízes cúbicas, as outras raízes, também exponencial, logaritmo, enfim, né? Ela vai ser processada aqui de alguma forma e no final nós vamos ter a saída. Por que é tão comum, gente, a gente escrever f de x, y igual a f de x? Por que a gente escreve tanto isso? Quando eu escrevo y igual a f de x, eu estou, na verdade, falando que o y é função de x. Por isso que a gente escreve y igual a f de x. Só que vocês sabem, né, que matemática abrevia tudo. A gente escreve meio mundo de cálculo, mas na hora que é para escrever no português, a gente prefere abreviar. Então, quando nós vemos essa escrita, o que ela nos indica, na verdade, é que o y é função do x, ou seja, ele depende do x. De que forma? Gente, olha para a máquina. Foca na máquina. Minha saída depende da minha entrada. O valor que eu vou ter aqui na saída depende do valor que eu escolho na entrada. Isso é o significado de uma variável depender de outra. Então, existe sim uma lei aqui, né? Uma lei, uma regra, uma operação ou mais de uma operação realizada, né, para que eu tenha esse processamento, esse valor de saída que depende, que varia com o valor da entrada. Grandezas que variam, o que é que a gente faz? A gente escolhe letras para representar, né? Muita gente pergunta por que tem letra na matemática, devia ser só números. Nós utilizamos letras na matemática para representar ou um conjunto de várias possibilidades, muitas vezes infinitas possibilidades, ou para representar um valor desconhecido, um valor que eu estou querendo calcular, que eu estou querendo encontrar, que o meu problema se resume em eu determinar esse valor desconhecido, certo? Uma outra forma, vamos entender agora a questão da lei, dessa regra. Essa lei, que lei é essa que associa? Né? É uma lei matemática, uma fórmula matemática, uma equação matemática. Então, vamos focar num exemplo bem simples. Vamos dizer aqui que eu quero descobrir qual era o valor a ser pago pela gasolina para abastecer um veículo. Gente, vamos lá. Pensa, o problema está aí, agora a gente investiga. A matemática se resume nisso, investigar, modelar, resolver. Ou seja, você tem um questionamento aí, um problema para ser resolvido. Você vai ter que investigar o que você vai precisar e o que você tem disponível para resolver esse problema. Modelar seria como é que eu vou resolver, de que fórmula, de que método, que teorema, o que é que eu vou usar, né? Modelar como eu vou resolver. Por último, eu resolvo. Faço o cálculo ou as observações ou as análises necessárias para chegar a uma conclusão. Então, beleza. O problema aqui é calcular o valor a ser pago pela quantidade de combustível. Então, veja, vamos investigar. Primeiro, eu preciso saber quanto está custando 1 litro. Vamos supor que esteja custando R$5, né? E o nosso valor a ser pago vai depender da quantidade, vou colocar aqui com a letra Q, como eu falei, matemático abrevia tudo, vai depender da quantidade de combustível que eu quero colocar. Então, por exemplo, se eu escolho colocar 2 litros, o valor que eu vou pagar vai ser 5 vezes 2, vai ser R$10. Se eu vou abastecer com 5 litros, então o valor que eu vou pagar vai ser 5 vezes 5, R$25. Se eu for colocar 10 litros, o valor a ser pago, 5 vezes 10, R$50. Então, veja só, voltando sempre atrelando ao conceito de função. Veja bem, nosso x aqui da história é o quê? Por quê? Na matemática, o x sempre vai representar a variável independente, ou seja, que não depende de um cálculo. Ela simplesmente é uma escolha.
é um valor escolhido, ou um valor determinado, ou você quer calcular, mas enfim, ele é uma escolha, ela não depende de um cálculo. A partir do momento que aquela grandeza é mais uma escolha sua e não depende do cálculo, ela é a nossa variável independente. Então, veja, o nosso Q aqui, a quantidade de litros a se colocar no veículo é uma escolha. Já o Y, na matemática, por que a gente usa tanto x e y? É por causa do plano cartesiano, né? O plano XY. O x sempre vai representar a variável independente, que não depende de um cálculo. Guarda isso. E o y não, o y é a nossa variável, nosso valor variável, que varia de acordo com a escolha do x, e ela é dependente, porque para eu ter o y, depende do valor do x e ele é calculado em cima do valor do x. Qual é a lei aqui dessa história? Vamos ver, ó. A partir da quantidade de litros, o valor pago, a ser pago, é calculado como? Pegando-se os 5, né? Que é o valor de 1 litro, e multiplica pela quantidade. Então, existe uma lei aqui. Qual é a minha lei nessa história? Qual é a minha regra nessa história? O valor pago, a ser pago, é 5 vezes a quantidade de litros que eu escolho. Que eu vou escolher colocar. Se eu for colocar em termos de x, y, como é que a gente escreve? Y igual a 5 vezes x. Ou ainda, olha só, f de x igual a 5 vezes x. Então, nós temos aqui, ó, construído alguns pontos, alguns pares de solução para essa função e temos aqui a regra que define esse problema, ou seja, qualquer outro questionamento dentro desse modelo, eu posso resolver seguindo a fórmula, a equação que eu fiz aqui, ó, a fórmula que eu modelei. Qualquer quantidade que você disser, é 10 litros, 15 litros, é 5 litros e meio, é 3 litros, não importa. Eu posso simplesmente colocar agora aqui, substituir aqui agora na minha função e determinar o valor pago. Então, isso é uma função. A regra que associa um único valor f de x, ou seja, um único y, para cada valor de x. Galera, agora vamos para o cálculo. Vamos calcular. A primeira questão aí na página 8, exercício 1.1, encontra o domínio e a imagem de cada função. Vamos lá. O que é o domínio? Gente, o domínio é o conjunto D. Esse conjunto D que eu falei aqui atrás, olha só aqui, ó, x pertencente a D. D é o domínio, ou seja, o domínio representa o quê? Nada mais é do que um conjunto, e a gente escreve ele corretinho, né, com a linguagem matemática, o conjunto de todos os valores possíveis para x. É como se eu reunisse num conjunto todas as possibilidades de valores que eu posso escolher para o x, já que ele é independente, ele é só uma escolha, tá? Então, gente, os números são infinitos, eu vou ficar testando um por um para ver se dá certo. Deixa eu ver se dá certo zero. Deixa eu ver se eu posso botar um negativo. Deixa eu ver se eu posso botar um número primo, uma fração, um número infinito. Não. Para ser bem mais fácil sua conclusão de qual é o domínio, é só você começar pensando no não da história. Como assim? Será que tem algum valor que eu não possa colocar no x? Um exemplo, aqui no cantinho, rapidinho, vamos lá. A função é y igual a 1 sobre x. Gente, tem uma restrição aqui. Aqui é uma função que a gente fala de função racional, porque o x está em um denominador, está presente no denominador. Então, veja bem, nós sabemos que o x aqui não pode ser zero. Por quê? Porque senão o y vai ficar 1 dividido por zero e isso aqui é indeterminado, é determinação na matemática. Então, se eu fosse escrever o domínio para essa função, o que é que eu ia fazer? Eu ia dizer, são todos os reais, todos os números reais, com exceção do zero. Ou seja, eu posso usar negativo, positivo, o que eu quiser, só não posso usar o zero. O zero não faz parte do meu conjunto de escolhas. Também posso escrever nessa simbologia, que é os números reais com um asterisco, também quer dizer todos os reais com exceção do zero, ou escrever assim, x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero, ou seja, x, eu estou afirmando aqui que x pode ser qualquer número real, com exceção do zero. Então, show de bola, né, gente? Agora, vamos voltar para o nosso problema.
o que é que nós temos aí? Nós temos y igual a 1 mais x ao quadrado. Foca no x por enquanto. Gente, nós temos aqui x ao quadrado. Existe algum número que eu não possa elevar ao quadrado? Não tem, olha, eu posso fazer 0 ao quadrado. Posso fazer um número positivo ao quadrado. Né? Posso fazer um número negativo ao quadrado. Vai ficar menos 3 vezes menos 3, 3 vezes 3, 9, menos com menos, mais, pronto. Então, não existe nenhum número que eu não possa colocar em x. Aí a minha conclusão, o domínio é todos os reais. Posso escrever assim ou escrever assim também, ó, menos infinito até infinito. Quer dizer que são todos os números negativos, todos os positivos, e está subentendido que o zero está aí no meio. Também posso escrever assim. Certo? Depende aí, tá? Tem essas três escritas. As três escritas estão corretas. Terminamos o domínio, vamos analisar a imagem. Para analisar a imagem, o que é a imagem? A imagem é o conjunto de todos os números possíveis para y. Né? Dependendo do x, quais são as saídas que eu vou ter aí nessa regrinha, nessa maquininha? Quais são? Então, agora eu tenho que analisar o todo. O y todo. Ele todo é 1 mais x ao quadrado. Então, gente, já que a nossa análise começou no x ao quadrado, continua nela. Para observar aqui, ó. Eu testei x igual a 0, x igual a um número positivo e x igual a um número negativo. O que veio de resultado? Ou o x foi 0 ou o x foi positivo. Então, veja bem. Vamos fazer uma análise, né? Rapidinho. O x negativo, um x igual a 0 e o x positivo. Isso é uma forma de você analisar todo o domínio, o comportamento do y para todo o domínio. Eu vou testar todos os negativos e todos os positivos? Não, gente. Só precisa um valorzinho só. Por exemplo, escolha um número menor do que 0, que eu escolhi aqui, ó, x igual a menos 3. Se x for igual a menos 3, como é que vai ficar? Y vai ficar 1 mais menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado a gente já calculou, é 9. 1 mais 9, ó, 10. Então, veja, se o x for negativo, o y, resultado positivo. Se o x for 0, vamos lá. Y vai ficar y igual a 1 mais 0 ao quadrado. Fica y igual a 1. E se o x for maior que 0, escolha aí um valor positivo. A gente já fez, escolheu aqui do lado do x igual a 2. Vai ficar y igual a 1 mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 4, 5. Então, observe o que foi que a gente teve para o y. A gente teve ou o y sendo 1 ou sendo um valor maior do que 1 e positivo. Repito. Como resultado da saída, nós tivemos ou o y sendo igual a 1, ou sendo um valor maior do que 1 e, obviamente, positivo. Conclusão, a imagem dessa função, eu posso escrever que y é um número real, né? Pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 1. Ou seja, independente aqui do valor do x, aliás, dependendo do valor do x, né? Mas observando o conjunto como um todo, nós vamos ter sempre y maior do que 1, né? Positivo maior do que 1, ou sendo igual a 1. Também posso escrever o conjunto assim, ó. Começando do 1, em direção ao infinito. Ou escrever nessa abordagem aqui. As três escritas querem dizer a mesma coisa. Então, gente, gostou do vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida e até a próxima questão. Um abraço!